teremos introdução à física, grandezas físicas, medidas de comprimento, medidas de massa e do tempo, algarismos significativos. Habilidades. Conhecer a física para compreender sua importância e a finalidade de seus estudos. Identificar os fenômenos físicos tais como os ramos da física e suas aplicações. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Reconhecer e aplicar as unidades de medidas, assim como os algarismos significativos, ordem de grandeza e a notação científica. Boa noite, meus queridos. Estamos aqui de volta com a nossa disciplina agora de Física, para a complementação da aula que a professora Risolda começou, né, a nossa aula 1.1. Agora nós teremos nossa aula 1.2. Vamos começar aqui a nossa aula com uma revisão daquilo que a professora Risolda, de mais importante, falou para vocês, né? É a nossa contextualização e revisão da primeira aula. Bem, nós vamos, nessa revisão, falar daquilo que a nossa professora Risolda começou a falar, certo? Nós temos aqui, na aula anterior, você entendeu por que devemos estudar a física e onde a física está inserida no seu cotidiano. Nós vamos, nesta aula, estudar os conceitos básicos que irão nortear o nosso estudo durante todo o curso de Física, não só no primeiro ano do ensino médio, mas em toda a nossa jornada no entendimento mais profundo da natureza. Bem, depois de nós aí termos essa contextualização do que vai acontecer na nossa aula, vamos assistir um vídeo que vai mostrar para vocês alguns fenômenos físicos que acontecem na natureza, que estão ao nosso redor. Vamos lá. Então, meus queridos, neste vídeo que a gente acabou de acompanhar, nós vimos vários fenômenos, alguns naturais, alguns causados pelo homem, mas todos eles interligados com a natureza, com a física, que é aquilo que nós pretendemos ensinar a vocês nessa disciplina. Como a professora Risolda falou, a física está inserida no nosso cotidiano. Ela está ao redor de nós, certo? E para mensurar esses fenômenos, para poder medir e estudar e quantificar esses fenômenos em equações que possam servir na prática para o ser humano, nós devemos compreender alguns conceitos importantes, conceitos básicos, como foi falado, que são os conceitos que vão nortear o nosso estudo. Vamos começar então pelo conceito de grandeza física.
é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser mensurado e definido através de um número e de uma unidade de medida. Nós temos como exemplo de grandezas físicas a massa, o comprimento, o tempo, temperatura, força, volume, área e outras grandezas aí que nós podemos citar mais, ok? Essas grandezas físicas, elas podem ser de dois tipos, são divididas em dois grandes grupos. As grandezas que são ditas escalares, que são aquelas que só precisam para ser representadas e determinadas, elas precisam apenas de ter um número e uma unidade de medida. Nós temos como exemplo de grandeza escalar a massa, o comprimento e o tempo. O outro tipo de grandeza é a grandeza vetorial. São aquelas que necessitam de módulo, que é o número mais uma unidade de medida, uma direção e um sentido. Exemplo, força, velocidade e aceleração. Como você vê nessa figura que aparece na sua cartela, um dos exemplos mais interessantes de grandeza vetorial é a força. Vejam que quando se faz uma força em uma corda, que é essa da figura, essa força tem que ser feita em uma direção e um sentido, certo? Nesse cabo de guerra, as outras pessoas que estão do outro lado, que não aparecem na fotografia, elas estão fazendo uma força contrária a dessas pessoas que estão aparecendo na imagem. Então tem uma força em uma direção e um sentido, e a outra força está no sentido oposto, neste caso. Bem, continuando ainda com os nossos conceitos principais, nós temos que existem grandezas que são fundamentais para o nosso estudo, que são as grandezas do Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema internacional foi uma grande convenção feita por cientistas há muitos anos atrás, que definiram quais seriam as grandezas que seriam internacionais, aquelas que seriam universais, que seriam usadas em todo o mundo. E dessas apareceram 7 grandezas que foram chamadas de fundamentais. E outras grandezas, as outras grandezas, seriam chamadas de grandezas derivadas. Vamos observar na tabela as 7 grandezas fundamentais. Veja, no sistema internacional, então, existem essas 7 grandezas fundamentais. Vamos conhecê-las. Comprimento, a unidade de medida é o metro e o símbolo M minúsculo. A massa, a unidade de medida é o quilograma e o símbolo kg. O tempo, unidade de medida, o segundo e o símbolo, o S minúsculo. Intensidade de corrente elétrica, unidade é o ampere e o símbolo letra A maiúscula. Temperatura, unidade de medida Kelvin e o símbolo K. Quantidade de matéria, unidade de medida é o mol e o símbolo também mol. E por último, a 7ª grandeza fundamental é a intensidade luminosa, com a unidade chamada candela e o símbolo CD. Dentre essas 7 grandezas que eu mencionei, 3 delas serão extremamente importantes no nosso estudo aqui no primeiro ano, no estudo da mecânica. Elas são o metro, vamos voltar à cartela, por favor, diretor, o metro, o quilograma e o segundo. Essas 3 primeiras são de grande importância para o nosso estudo da mecânica. E aqui vamos ver agora na próxima cartela o exemplo das derivadas, algumas só, né? Porque existem várias outras grandezas derivadas, mas eu selecionei aqui algumas para vocês. O volume, a unidade de medida é o metro cúbico, o símbolo m elevado ao cubo, a velocidade, que é o metro por segundo, certo? m/segundo, a carga elétrica, que é o coulomb, e o símbolo C. Então, essas grandezas aí são algumas grandezas derivadas. As grandezas derivadas são combinações das grandezas fundamentais, certo? Bem, seguindo adiante, nós vamos aqui ver agora
as medidas de comprimento que nós devemos conhecer. Lembra que eu falei que 3 daquelas grandezas fundamentais eram extremamente importantes? Vamos conhecer, então, mais a fundo essas 3 grandezas importantes. Vamos começar, então, pelas medidas de comprimento. Veja, a unidade fundamental do Sistema Internacional é o metro. É esta unidade que aparece bem no centro aí da nossa tabela. O símbolo é M e o valor de 1 metro é 1 inteiro, né, metros. Nós temos os múltiplos do metro, que são as grandezas que possuem mais de 1 metro, certo? São múltiplos dessa grandeza fundamental. Nós temos aí o decâmetro, 1 decâmetro vale 10 metros. Nós temos o hectômetro, 1 hectômetro vale, então, 100 metros. E o quilômetro, certo? 1 quilômetro, então, vale 1000 metros. Além dos múltiplos, que está na parte de cima da tabela, abaixo da grandeza fundamental, nós também temos os submúltiplos, que são medidas menores do que 1 metro. Então, nós temos aí o decímetro, que vale 0,1 metro, 1 decímetro vale 0,1 metro. 1 centímetro vale 0,01 metro e 1 milímetro vale 0,001 metros. Então, aí estão, nessa tabela, nós temos os múltiplos e os submúltiplos da medida fundamental, que é o metro. Bem, nós temos uma outra tabela interessante que serve para que nós possamos transformar uma unidade em outra, né? Uma unidade de comprimento, um múltiplo ou um submúltiplo, nós temos que aprender a colocar esse múltiplo ou submúltiplo na medida fundamental do SI, que é o metro. Vejamos aí essa tabela interessante que nos ajuda muito a resolver atividades de transformação de unidade. Observe que o metro está bem no centro aí do esquema e, por exemplo, se eu quero ir do metro para o quilômetro, eu vou dividir o valor que está em metro pela multiplicação desses fatores que estão entre o metro e o quilômetro. Você vê aí 3 números 10, certo? Então, na verdade, quando eu multiplico 10 vezes 10 vezes 10, eu chego até 1000. O que significa que, se eu quiser ir do metro para o quilômetro, eu vou dividir por 1000. Se eu quiser ir do metro para o milímetro, que é a medida que está do lado direito da tabela, a menor medida lá, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, quando eu quero passar do metro para um múltiplo ou submúltiplo, eu simplesmente vou ou dividindo por 10, 100 ou 1000, ou multiplicando por 10, 100 ou 1000. Para que nós possamos fixar bem essa questão da transformação, nós temos um exemplo aqui para vocês, nós temos alguns exemplos. Observe aí na tela os exemplos que nós vamos dar, mas antes vamos ver aí uma pequena curiosidade, certo, sobre a medida de comprimento. Para medir grandes distâncias, como por exemplo a distância do nosso Sol até o centro da nossa galáxia, nós usamos uma medida que se chama ano-luz. E o que é o ano-luz? É a distância percorrida pela luz durante um ano terrestre a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Essa aí, gente, é a velocidade com que a luz se movimenta, a 300.000 quilômetros por segundo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano a essa velocidade. Então, é uma distância extremamente grande, a distância de um ano-luz, né? Que é a distância percorrida pela luz em um ano com esta velocidade que ela possui. Bem, vamos agora ver os nossos exemplos para transformar unidades. Veja bem, nós vamos transformar aí as medidas abaixo para metro. Essas medidas que estão aí, elas não estão na unidade internacional, que é o metro, e nós vamos então transformar essas medidas, todas elas para metro. Veja, 50 centímetros, 20 centímetros, 200 milímetros, 2,5 quilômetros, certo? E também nós temos 2,0 decâmetros, né, que é o DAN. Então vamos lá na nossa TV interativa já
para que a gente possa perceber como é que se faz essa transformação. Vamos colocar aquele esquema que eu mostrei para vocês, interessante aí, para que a gente possa usar o esquema para transformar essas medidas que estão aí no nosso exemplo para a unidade fundamental, que é o metro, certo? Nós temos uma cartela com as soluções. Então, para que a gente não perca muito tempo, eu vou mostrar a vocês a solução na cartela, né, dos nossos exemplos, para que você possa entender essa transformação. Veja, então nós temos aqui, ó, como é que eu transformo 50 centímetros para metros? Basta que eu divida os 50 centímetros por 100, já que lá na tabela que nós vimos, 1 centímetro, certo? Vale 1 dividido por 100 metros, ou 1 metro vale 100 centímetros, ok? Então, quando eu quero transformar do centímetro para o metro, eu simplesmente divido por 100. 50 dividido por 100, então resulta 0,5, como você observa aí na cartela da solução. 50 centímetros vale meio metro. 20 centímetros, o mesmo procedimento. Eu vou pegar o 20 e vou dividir o 20 por 100. 20 dividido por 100, nós vamos encontrar então 0,2 metros. Já na letra C, a medida não está mais em centímetros, ela está em milímetros. E aí, para que eu transforme do milímetro para o metro, eu vou dividir por 1000, né? Aliás, desculpe, para que eu transforme do milímetro para o metro, eu vou multiplicar, então, por 1000. O valor 200 milímetros, então, ele equivale a 2 metros aí, quando a gente faz essa divisão, ok? Nós encontramos aí que nós temos essa medida. A letra D, 2,5 quilômetros, resulta em 2.500 metros. Quando está em quilômetro e eu quero levar para o metro, eu multiplico, então, por 1000. 2,5 quilômetros resulta em 2.500 metros. E na letra E, 2 Dan equivale a 20 metros, porque quando eu quero ir do Dan para o metro, eu multiplico por 10, certo? Então, eu fico devendo aí para vocês essa solução lá no quadro. Assim que nós resolvemos o problema, eu vou resolver lá para vocês esse exemplo. Bem, vamos agora para outra grandeza importante, para outra unidade, né, outra grandeza do sistema internacional muito importante, que são as medidas de massa. Aí são mostradas para você, assim como a gente mostrou a cartela com as informações para o metro, nós também temos aí uma cartela para você com as informações da massa, ok? Então, você observa aí, por exemplo, que a unidade fundamental da massa é exatamente o quilograma, certo? Aí está escrito, né, a unidade fundamental é o quilograma. 1 quilograma, então, vale 1000 gramas. 1 hectograma vale 100 gramas. 1 decagrama vale 10 gramas. 1 grama vale 1 grama mesmo. E os submúltiplos, o decigrama, que é 0,1 grama. Nós também temos o centigrama, que vale 0,01 grama. E também temos o miligrama, que vale 0,001 grama. Também temos um esquema, certo? Mostrando o que eu faço para transformar de qualquer outra unidade para o quilograma, que o quilograma é a unidade fundamental do SI. Então, veja, eu vou sempre estar multiplicando, né, ou dividindo a unidade. Como a unidade fundamental, a unidade do SI, é o quilograma, né? A unidade deveria ser o grama, mas o quilograma, a massa, é a única unidade do SI que é um múltiplo, certo? Então, a unidade do Sistema Internacional para massa é o quilograma. Toda vez que eu quiser ir de miligrama, ou centigrama, ou grama para quilograma, eu vou sempre estar dividindo o valor. Então, se eu tiver um valor em gramas e eu quiser transformar para quilograma, eu vou dividir esse valor por 1000, certo? Então, esse esquema que está no quadro, aí,
ele é muito importante para que a gente possa fazer essa nossa transformação. Agora vamos lá para o quadro, né? Vamos ver se o quadro está funcionando agora, que é para nós fazermos aí a solução do exemplo agora. Né? O exemplo vai aparecer aí para vocês, nas medidas que a gente vai transformar. Vamos colocar aí na cartela os exemplos. Aí está. Nós vamos transformar 200 gramas, 750 gramas, 550 gramas, 6.500 miligramas e 600 centigramas. Todos esses valores nós vamos transformar para quilogramas, que é exatamente a medida fundamental. Bem, nós vamos aqui agora para o nosso quadro digital agora. Ok? Vamos ver aqui. E vamos aqui ver cada um dos exemplos. Uma cor para a solução. Então vamos ver aqui com o exemplo da letra A. O exemplo da letra A, nós vamos querer transformar aqui 200 gramas. Nós vamos colocar esse valor em quilograma. Observe que se o valor está aqui em gramas, e eu quero levar de grama até o quilograma, aqui, eu vou dividir aqui, como a setinha está mandando aqui, dividir, ó, eu vou dividir por 10, vou dividir por 100, vou dividir por 1.000. Então, para transformar aqui 200 gramas em quilogramas, nós simplesmente dividimos 200 por 1.000, que nós vamos encontrar aqui, né? Podemos simplificar 2 zeros, 2 dividido por 10 é 0,2 quilogramas, certo? Aí está, então, transformamos aí a letra A. Letra B, 750 gramas. O mesmo procedimento, nós vamos dividir isso aqui por 1.000, certo? Que nós vamos encontrar, então, 0,75 quilogramas. Agora, a nossa letra C. Na letra C, eu tenho 5.500 gramas. 5.500 gramas. E aí, para transformar para quilogramas, eu também vou dividir por 1.000, para chegar lá no quilograma. E aí, o valor aqui, ó, 55 dividido por 10, eu vou ter 5,5 quilogramas. A nossa letra D já está em miligramas. Eu tenho aqui 6.500 miligramas. Vamos ver por quanto nós temos que multiplicar o miligrama para chegar lá no quilograma. Aqui na nossa tabela. Veja, o miligrama, olha, está aqui no final, aqui, ó. Está no final. Então, para que eu possa ir do miligrama até o quilograma, eu vou ter que multiplicar, ó, por 10 vezes 10, ter que dividir, aliás, por 10 vezes 10, vezes 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu vou ter que dividir por 1 milhão para que eu possa ir do miligrama até o quilograma. Então, eu vou ter que dividir esse valor aqui por 1 milhão. É o 1 seguido de 6 zeros. Quando nós fazemos essa divisão, podemos cortar 2 zeros aqui, 65 dividido por 10.000, esse valor resulta em 0,0065 quilogramas. Aí eu transformei do miligrama para o quilograma. E o último do nosso exemplo aqui, a letra E, ele pretende transformar 600 centigramas. E aí nós temos que olhar agora, vamos ver lá no nosso esquema lá da tabela. Se eu quiser ir aqui do centigrama, que está bem aqui, para o quilograma, que é a unidade principal, nós temos que dividir então por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, são 5 vezes aqui, ó, 5 pulos que eu vou dar, cada um vale 10, então é 10 à quinta. 10 à quinta é 100.000.
eu vou ter, então, que dividir esse valor aqui por 1 seguido de 5 zeros agora, que é exatamente o valor 100 mil. Né? Faltou um zerinho aqui, e aí eu cancelo um zero aqui, 6 dividido por 1.000, nós vamos obter nós vamos obter 0,06 quilogramas, tá? 0,06 quilogramas. Bem, vejamos na cartela os resultados todos organizados lá, né? O diretor vai colocar aí na cartela os resultados, aí está, 200 gramas é 0,2, 750, 0,75, 550, 5,5, 6.500, 0,065 e o último lá, 600 centigramas é 0,06 gramas. Muito bem, seguindo adiante, vamos passar para outra unidade muito importante, que é a unidade do tempo. Veja, a unidade do Sistema Internacional é o segundo, e os múltiplos são o minuto, hora, o dia, os submúltiplos, o milissegundo, o microsegundo e o nanosegundo. Então, veja só, um dia tem 86.400 segundos, uma hora tem 3.600 segundos, um minuto tem 600 segundos. E um segundo tem um segundo mesmo, um milissegundo é um segundo dividido por 1.000, vai ficar 0,01, um microsegundo é 10 a menos 6 segundos, e um nanosegundo, 10 a menos 9 segundos. Você vai entender essas potências melhor quando nós falarmos de notação científica mais adiante. Bem, vamos aos nossos exemplos aqui para as medidas de tempo. Transformar as medidas abaixo para segundos. Tá? O que nós vamos fazer, então, nós vamos transformar 2 horas para segundos, 20 minutos, 2,3 horas e 50 minutos também. Bem, como nós vimos aí, agora há pouco na tabela, vamos ver a cartela aí da solução, dos exemplos, nós vamos observar então, veja, cada hora tem 3.600 segundos. Então, 2 horas resulta em 7.200 segundos. Na letra B, 20 minutos tem 1.200 segundos, já que cada minuto tem 60 segundos. Então, quando nós multiplicamos 60 vezes 20, vamos encontrar 1.200. 2,3 horas é a mesma coisa que 2 horas mais 0,3 horas. Como nós vimos lá na letra A, 2 horas tem 7.200 segundos, 0,3 horas tem 1.080 segundos, basta multiplicar o 0,3 por 3.600, que você vai encontrar esse 1.080. Quando eu somo 7.200 mais 1.080, resulta em 8.280 segundos. Então, 2,3 horas tem 8.280 segundos. E por último, na letra D, 50 minutos é igual a 3.000 segundos. Basta a gente multiplicar 50 por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. Então, eu multiplico 50 por 60, o resultado é 3.000 segundos. Então, aí nós vimos aí o exemplo do tempo, vimos que a unidade de medida no Sistema Internacional para o tempo é o segundo, e é importante nós sabermos transformar de hora para segundo e de minuto para segundo também. Bem, nós vamos continuar a nossa aula agora com alguns conceitos importantes também no estudo da mecânica, que são os conceitos de algarismos significativos. Bem, o que são algarismos significativos? São os algarismos que têm importância na exatidão de um número. Por exemplo, o número 3,48. Ele tem 3 algarismos significativos. Se expressarmos o número como 3,4800, nós vamos ter agora 5 algarismos significativos, pois os zeros à direita dão a maior exatidão ao número. Então, os algarismos significativos
é a quantidade de números que formam a medida. Simplesmente basta que você conte quantos números tem no número que representa a medida, que você vai ter os algarismos significativos. Bem, além dos algarismos significativos, vamos ver aí os exemplos para que você entenda melhor como achar os algarismos significativos dos números. Quantos algarismos significativos tem 43,5? Tem 3 algarismos significativos. É só você contar a quantidade de algarismos que tem a medida. 8300,0, 8300,0, tem 5 algarismos significativos. 0,032. Aí veja bem na letra C, meus queridos, só tem 2 algarismos significativos. Nós não contamos com os zeros à esquerda. Você já ouviu falar que zero à esquerda não significa nada? É por causa dos algarismos significativos na física. Zero à esquerda é como se fosse nada, porque não tem algarismo significativo com o zero à esquerda. Então, os zeros que estão à esquerda não contribuem para a quantidade de algarismos significativos. Por isso que na letra C, a resposta é 2 apenas. E na letra D, só tem 4 algarismos significativos. Os zeros à esquerda também não contam. E na letra E, nós temos 5 algarismos significativos, porque é só contar a quantidade de algarismos no número 23.400. Bem, seguindo adiante, nós também temos que falar de um conceito importante sobre medidas, que é exatamente os algarismos duvidosos. Toda medida, né, tem algarismo duvidoso. Quando você mede alguma coisa, ao realizar a medição de um objeto, nunca teremos a medida exata do objeto. Utilizando uma régua, por mais precisa que seja, isso porque o último algarismo dessa medida sempre será duvidoso. Vamos ver por que aí na figura que vai aparecer na próxima cartela. Veja bem aí essa régua. Qual é a medida que essa régua está marcando, a medida AB? Será 1,76, 1,75 ou 1,77? Veja na imagem que não há dúvida nenhuma que o algarismo 1 e o algarismo 7 são corretos. Se você contar quantos traços na régua tem depois do 1, você vai contar 7, com certeza, todos vocês. Eu não tenho dúvida que todos vocês conseguem ver que o algarismo 1 e o algarismo 7 são corretos. Mas o próximo algarismo, 6, é realmente correto? Aquele traço vermelho está realmente marcando um pouco além da metade entre um tracinho e outro? Ou um pouco menos que a metade? Por isso, o último algarismo de uma medida sempre é o algarismo duvidoso. Vejamos aí o que diz a nossa próxima cartela exatamente quanto a esse exemplo. Veja só, algarismos corretos e duvidosos. É claro que os algarismos da medida 1,76 não merecem a mesma confiança. Qualquer pessoa que medir o comprimento AB irá concordar que o primeiro algarismo é 1 e o segundo é 7. Eles foram mostrados pelo instrumento de medida, que foi a régua. Quanto ao 6, uma outra pessoa poderia fazer uma avaliação diferente. Então, o 6 seria um algarismo duvidoso. Como diz aí na próxima cartela, os nossos exemplos. Quem é o algarismo duvidoso da primeira medida? É o 8. É o último algarismo. Quem é o algarismo duvidoso da medida B? É o 0, porque o 0 é o último algarismo. E na medida C, o algarismo duvidoso é o último 0, claro, o último número da medida sempre será o nosso algarismo duvidoso. Muito bem, estamos de volta aqui para o nosso resumo do dia, com o que mais importante aconteceu na nossa aula de hoje, né? A professora Risolda já está aqui do meu lado, que ministrou a primeira aula aí de maneira muito bem, belíssima aula da professora, e ela vai agora fazer um resumo do que mais importante ela disse para vocês. Aproveitem. Ok. Obrigada, professor Nelson. E, como o professor falou, vocês puderam perceber nas duas aulas como a física ela é linda e brilhante quando se fala da forma qualitativa e da forma quantitativa. Na aula de hoje, nós falamos sobre a introdução à física. Pelo nome já diz, introdução. É uma apresentação do que se trata essa física aí. E no momento que nascemos, você tem a física relacionada no momento que nasce,
no momento que você acorda, você escova os dentes, tudo está relacionado com a física. E nesse momento, quando se tem essa introdução à física, nós vimos também algumas coisas que envolvem aí. Vimos também os ramos da física, vocês puderam perceber, viram também o vídeo que envolve o que é física. Lembram lá da participação brilhante do professor Miguel, da pedagoga Cirlei, do aluno e do professor de matemática, que também explorou muito bem a física. Vocês puderam também perceber que nessa aula, a física ela está relacionada com várias ciências, com vários componentes curriculares, desde a matemática, indo para a física, indo também para a biologia e assim sucessivamente. E estudamos também que a física, ela é a ciência que estuda a natureza. Pelo que vocês puderam perceber pelas imagens, vocês viram que a física está relacionada com os fenômenos naturais. E é ela que é a responsável por levar o estudo dos fenômenos naturais. E no momento que se tem os fenômenos naturais, nós vimos também os ramos da física. De forma didática, você pode observar aí que a física ela teve também os seus objetivos. Lembram lá dos objetivos, que eram 3? Aí você observa, tem uma observação, tem a medição e a experimentação, que ela permite que os cientistas possam identificar os princípios, as leis, os fenômenos e até a nova tecnologia que está por aí. Devido à ideia, graças à física, houve uma mudança na história da humanidade. Vimos também de forma didática os ramos da física. Podemos passar essa cartela, aí temos aí o que nós estudamos hoje na primeira aula. A mecânica, a termologia ou a física térmica, lembrando que a mecânica não é só estudar o movimento, mas estuda a cinemática, a dinâmica, estuda também hidrostática, a gravitação, lembrando que isso equivale ao primeiro ano. Estudamos também a termologia, que é o que você vai estudar no segundo ano. A física ondulatória, que estuda as ondas e a acústica. Vimos também, na próxima, a óptica, que estuda a luz. Vimos também o eletromagnetismo, que é a união da eletricidade e o magnetismo. E, por fim, a física moderna. Vejam e percebam que a física ela tem duas ênfases. A física clássica, que é o que nós estudamos, vamos estudar do primeiro ao segundo ano e ao terceiro. E a física moderna, que é aquela que estuda tudo relacionado a essa física após 1900, que tem a relatividade, enfim, a física quântica. Só uma ideia para vocês. Ok? Muito bem. A professora Risolda aqui falou muito bem da primeira aula, né, sobre a importância da física e o que você vai estudar na física no primeiro, no segundo e no terceiro ano, né? Muito importante, na sua caminhada nessa disciplina começou. E na segunda aula nós estudamos já os princípios básicos, né, para a gente estudar a física, né, durante toda essa nossa caminhada. Falamos das grandezas físicas em primeiro lugar, o que é uma grandeza física, quais são as divisões dessas grandezas, certo? As grandezas que são escalares, as grandezas que são vetoriais, e nós vimos que existem grandezas que são internacionais, né? Unidades de medida de grandezas, tanto as unidades quanto as grandezas, elas são divididas no sistema internacional como grandezas fundamentais e grandezas derivadas. E nós aí mostramos várias tabelas para vocês, certo? Que são muito importantes essas tabelas, né? Vocês devem aí conversar com o professor de vocês, presencial, para que possa disponibilizar para vocês essas cartelas para que você possa copiá-las, possa tirar uma cópia dessas tabelas aí, que elas são extremamente importantes para vocês. Então aí você vai ter na sua tela está aparecendo novamente,
de uma forma mais rápida agora, né, na nossa revisão, essas cartelas com essas tabelas. Aí temos aí as 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional. Comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Tem algumas grandezas derivadas. Próxima tabela vai mostrar para vocês algumas grandezas derivadas do Sistema Internacional. Volume, velocidade, carga elétrica. E ainda tem aceleração, velocidade, que já está aí, e outras grandezas muito importantes. Pressão também, ok? E aí também vimos que as grandezas físicas mais importantes no estudo para o primeiro ano são exatamente as medidas de comprimento, certo? Que aí nós temos os múltiplos e os submúltiplos. O que é importante aí é você saber que a unidade fundamental é o metro e como é que você transforma de metro para quilômetro, para centímetro, para milímetro, como nós vimos nos exemplos. Também vimos medidas de massa, a próxima tabela. A unidade fundamental aí da massa é o quilograma, não é essa central que é o grama. As unidades de massa do Sistema Internacional, que é o quilograma, é a única unidade que não é a unidade fundamental, certo? É um múltiplo, né? A unidade usada pelo Sistema Internacional é um múltiplo da unidade central, que é o grama, que essa unidade é o quilograma. Também vimos medidas de tempo, certo? Em que a unidade fundamental para o Sistema Internacional é o segundo, né? Não é o minuto nem a hora. E aí nós colocamos na tabela alguns valores interessantes para vocês, né? Quantos segundos tem um dia, quantos segundos tem uma hora, quantos segundos tem um minuto. Utilizamos esses valores para fazer transformações durante a aula e também na DLI. Também vimos o que são algarismos significativos e o que são algarismos duvidosos. Algarismos significativos é a quantidade de números que tem uma medida, certo? Excetuando os zeros à esquerda. E os algarismos duvidosos são exatamente o último algarismo que aparece na medida. O último algarismo que aparece na medida sempre será o nosso algarismo duvidoso. Portanto, aí está o nosso resumo. Então amanhã nós estaremos de volta. Boa noite e até mais. Tchau.